Oi gente, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Estou sentada no chão aqui do escritório porque eu vou começar a gravar uns vídeos e eu tô querendo gravar no chão hoje. E deixa eu até mostrar pra vocês, ó, eu tenho um novo tapetinho que fica aqui no escritório. É um tapete bem pequenininho, gente, depois eu mostro pra vocês melhor, mas eu consigo agora sentar em cima de um tapete aqui no escritório que antes não tinha, né? Eu nem sei se ele vai ficar aqui permanentemente, mas eu vou deixar aqui, pelo menos quando eu for gravar, que eu quiser sentar no chão. E é isto, começando mais um vlog. Hoje eu vou fazer mais um daqueles vlogs desencalhando livros da estante. Quem já tá acompanhando aqui os vlogs do canal há algum tempo sabe que vira e mexe eu faço um vlog assim, né? Tirando o livro da estante, desencalhando esses livros e compartilhando com vocês sobre essas leituras. E a minha escolha pro vlog de hoje já tá feita, porque eu tive um impulsionador. Já conto pra vocês. Eu tenho compartilhado lá nos meus stories várias novidades que a Netflix tem soltado sobre uma adaptação que eles estão fazendo já há algum tempo e que eu já tava assim na expectativa, que é um filme sobre a vida da Marilyn Monroe que foi baseado em um livro, que é o livro Blonde. Esse livro foi publicado lá fora em um único volume e aqui no Brasil a gente tem aqui, ó, 2 volumes. E vocês viram aí já, né, ao longo de outros vídeos aqui do canal, que eu tô há vários meses colocando esses livros, pelo menos o primeiro, né, que é esse aqui. Tô colocando ele nas minhas metas literárias faz muito tempo e não tenho conseguido cumprir. Só que nesse mês de setembro, a Netflix já anunciou o lançamento, que vai ser no próximo dia 23. Vai ser lançado o filme e teve ainda assim um algo mais que me fez ficar louca pra ler logo esses livros e ficar pronta pra assistir ao filme. Se eu não tô enganada, o filme foi lançado lá em Veneza, né, no Festival de Cinema de Veneza, e ele foi aplaudido por 14 minutos. Então, assim, parece que tá prometendo ser uma coisa gigantesca. Quem tá interpretando a Marilyn Monroe é a Ana de Armas, que eu sou apaixonada por essa mulher. Ela, assim, adoro os filmes dela. Acho que ela tá trazendo a comunidade latina, sabe, pro cinema, assim, de uma forma muito grandiosa, com papéis grandiosos como esse da Marilyn Monroe. E eu tô muito empolgada pra assistir, sério. Se antes eu já tava a fim de ler esses livros, agora, né, já tem trailer belíssimo, já teve, né, lançamento aí no festival, eu fiquei ainda mais curiosa pra ler. E eu quero nesse vlog, então, ler esses 2 volumes, que são volume 1 e volume 2, né, do Blonde, que, como eu falei, então, foi lançado originalmente, né, no inglês como um volume só. E aqui, olha, eu vou até mostrar pra vocês a diferença das lombadas. Esse aqui é o volume 1, esse aqui é o volume 2. Os 2 volumes têm esse tom de rosa mais vivo, mas como tá há tanto tempo na minha estante, o volume 1, ele desbotou. Pra vocês verem já que faz, sei lá, mais de ano que esse livro tá aqui na minha estante, eu querendo ler, e eu falando que eu vou ler, e eu nunca lendo, né? Aí um pouco depois chegou aqui o volume 2 e também tá aqui há algum tempo na minha estante sem eu ler. Então no vlog de hoje eu vou desencalhar essas belezinhas, torcendo pra que eu consiga fazer isso antes de o filme sair, porque eu quero muito tentar assistir na estreia. E daí, caso, né, eu consiga também assistir, eu comento aqui com vocês as minhas impressões sobre o filme. E é claro também, se você tiver curiosidade aí em conhecer essa obra, ler esses livros, eu vou deixar os links aqui embaixo. Gente, tô chegando do futuro pra avisar vocês que, em decorrência do filme, né, do lançamento do filme de Blonde, tá tendo cupom de desconto pra compra do box com os 2 livros lá na Amazon. O cupom de desconto vai estar valendo até o dia 15 de outubro. E eu vou deixar aqui na descrição tanto o link pra compra do box, como também o cupom que tá valendo, inclusive pra compra do e-book. Então, se você quiser fazer o teste aí do cupom pra comprar o e-book, também tá funcionando. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, tanto os links quanto o cupom. Aproveita que é só até o dia 15 de outubro, então corre e vai lá garantir o seu. Bom, gente, eu cheguei aqui nas primeiras 100 páginas do livro e eu senti a necessidade de conversar com vocês sobre uma coisa a respeito da proposta dessa obra, que aqui na capa dá escrito romance, né? Ou seja, a gente não tem uma biografia, não é uma obra que se propõe a ter um caráter biográfico, mas sim romanceado. A autora, ela vai se inspirar em acontecimentos verídicos da vida da Marilyn e vai reimaginar detalhes da vida dela, coisas que aconteceram na vida dela que não necessariamente são reais. Então aqui nessa primeira
primeira parte do livro, né, a gente tem uma cena em que a Marilyn tá recebendo uma encomenda e essa encomenda tá sendo entregue por uma caracterização ali de uma pessoa que seria a morte. E a partir daí, então, que a gente começa a conhecer a história da Norma Jean desde a sua infância aos 8 anos. E aqui no começo do livro, né, na infância ainda da Norma Jean, a gente vai entender que ela foi criada ali na sua primeira infância pela sua avó, enquanto a mãe dela trabalhava em estúdios de cinema. E a gente vai entender que a mãe dela trabalhava com os rolos dos filmes, sabe? Ela meio que tinha um trabalho manual em que ela mexia com produtos químicos e tudo mais. E também em algum momento ali da infância dela, ela vai acabar tendo que morar com a mãe, porque a avó dela falece. Então a mãe dela leva ela pra casa e daí a gente começa a acompanhar um pouco dessa relação muito complicada entre mãe e filha. A gente percebe que a mãe dela sofre de alguns distúrbios mentais e muito do que ela vive ali no seu cotidiano, né, de ser uma mulher que trabalha numa indústria cinematográfica com muita, sabe, a presença masculina sendo predominante e como que isso vai influenciando ali, né, o psicológico dela ao longo dos anos. E uma coisa muito interessante até de perceber aqui é como que ela tem digamos assim, uma paranoia quase com os produtos químicos que ela utiliza todos os dias no trabalho, sabe? É como se ela quisesse se livrar daquilo o tempo todo. E a gente vai entender também aqui na interação da Norma Jean com a mãe dela, que embora a mãe dela fosse presente, ela estivesse ali presente na vida da Norma Jean, ela não tinha, digamos assim, o afeto materno que se espera, sabe? De uma figura de uma mãe. Então logo aqui no começo, né, da leitura a gente percebe alguns acontecimentos bem complicados na infância, né, da Norma Jean, envolvendo, né, essa relação com a mãe e também envolvendo a ausência do pai, né, que a gente vai saber junto com a Norma Jean que o pai dela trabalha, assim, em Hollywood. Ele trabalha ali em um dos estúdios e é um nome muito famoso, né, um nome conhecido que a mãe dela se recusa a falar. Então a gente passa também a entender como que a ausência da figura paterna aqui na história acaba também mexendo, sabe, com a Norma Jean ali na sua infância. Tá sendo uma leitura muito fluida, essa primeira parte aqui da vida dela. E enfim, gente, eu tô gostando bastante de acompanhar aqui essa primeira infância da Norma Jean e tô curiosa pra saber em qual contexto ela vai parar no orfanato, porque em algum momento ali da vida a gente sabe, né, que ela viveu no orfanato por alguns anos, então eu tô bem curiosa pra saber como que isso vai acontecer, como que vai chegar lá. Mas é isso, gente, até o momento eu tô gostando muito e achei importante, né, atualizar vocês aqui no começo do vlog também sobre esse assunto. Nossa, gente, tá um tempinho tão de chuva. Tá chovendo, na verdade. Tá caindo aquela garoinha, sabe? E eu ia bem sair agora. Ainda bem que eu desisti de sair, porque senão eu ia ter pegado chuva no meio da rua. Eu ia comprar algumas coisas de mercado, né, que estão faltando. Mas acho que eu vou ficar só aqui mesmo com o meu livro. Eu tô já mais ou menos na metade da história. Eu tô achando muito emocionante a história dela. E eu tô na parte, agora cheguei na parte em que ela tá no seu primeiro casamento, né? Ela muito novinha, gente, só com 16 anos, né, se casou pela primeira vez, pra evitar que ela fosse mandada de volta para o orfanato, que ela não queria ir, e acabou cedendo e tá, sabe, vivendo uma nova vida, né, agora como uma jovem casada. E é muito triste pensar na forma como ela enxerga o casamento dela, que é mais ou menos como uma forma de ela não ficar sozinha, sabe? Tipo assim, o bom de estar casada é que eu não vou mais ficar sozinha, né? Eu tenho uma pessoa que vai me amar e vai estar comigo em todos os momentos. E eu não vou precisar ficar, sabe, mendigando afeto de ninguém. Porque é isso que ela sempre faltou na infância, né? Um verdadeiro afeto de um parente que realmente se importasse com ela, que tivesse cuidado com ela. E ela nunca teve isso. E até mesmo quando ela foi adotada, né? Ela teve, sim, um pouco de cuidado, mas ao mesmo tempo a mãe adotiva estava percebendo que o pai adotivo estava enxergando ela com uma forma não muito positiva, sabe? Então a própria mãe adotiva teve essa iniciativa de tentar casar a Norma Jean para que ela saísse da casa e evitar que houvesse algum tipo de abuso por parte do pai, né, adotivo, que ainda não tinha acontecido, mas que poderia acontecer. E é bem triste chegar nessa parte do casamento e ver que ela tão nova tá colocando todas as suas esperanças, né, de ter afeto, de ter carinho, de finalmente, né, ter amor com o seu marido, no caso. E tem até um momento aqui que ela fica perguntando ele várias vezes se ele promete que nunca vai abandonar ela, que ele não vai deixar ela, que ele vai ficar com ela, que ele não vai deixar ela embora. Porque foi isso que aconteceu a vida inteira, né? Desde que ela se conhece por gente, ela sempre teve pessoas abandonando ela e ela foi sempre, ficando à mercê, sabe, da sorte. Nossa, é bem forte essa parte, sabe? Mas enfim, eu tô achando a leitura muito fluida, tô gostando muito da escrita
da autora, e eu tô até também fazendo assim, de vez em quando, né, eu paro e faço umas pesquisas no Google, por exemplo, agora que ela se casou, né, aos 16 anos, eu fui pesquisar se Marilyn Monroe realmente casou aos 16, e sim, seu primeiro casamento foi aos 16 anos, bem novinha. Então certos acontecimentos, assim, da vida da Marilyn real, tem relação realmente com alguns acontecimentos aqui desse romance, que, né, como eu falei, é baseado só em acontecimentos da vida da Marilyn. Mas eu tô bem empolgada com a leitura. É um livro que ele é bem cheio de blocões de texto, sabe? Eu vou tentar mostrar pra vocês, peraí. Olha só, dá pra ver como que essa página aqui, por exemplo, ela é toda cheia, sabe? A maioria das páginas são assim, bem cheias de blocos de texto. Então, tipo, é uma leitura bem recheada, sabe? De informação. Eu tô gostando bastante. Vamos continuar. Bom, galera, terminei o primeiro volume e o que eu tenho pra dizer é uau! Meu Deus, que livro bem escrito, que história envolvente e que história grandiosa, ao mesmo tempo que muito triste. Nossa, vou falar agora então um pouco sobre a parte da vida adulta da Norma Jean Baker, que seria quem se tornaria então na vida adulta Marilyn Monroe. Eu já comentei sobre a infância muito triste que ela teve, sobre essa carência, né, realmente de afeto, de cuidado, de não ter conhecido o pai, de ter uma mãe, né, muito instável, com problemas mentais, que também estava lidando ali com seus próprios problemas ali, suas próprias situações pessoais, e que muitas vezes negligenciava a própria filha. A gente vai perceber na vida adulta da Norma Jean como que isso vai influenciar, impactar demais, sabe, em quem ela vai se tornar na vida adulta. Em um momento aqui da história da Norma Jean, a gente vai acompanhar um momento muito decisivo, que é quando ela vai ser enviada para um orfanato, porque a mãe dela é considerada incapaz de continuar cuidando dela. E é a partir daí que ela passa, né, alguns anos doida para que alguma família adote ela, e a gente vê a mãe dela negando várias vezes, né, vários pedidos de adoção para a filha, porque ela acredita que como ela tá viva, né, a mãe dela tá viva, ela não precisa ser adotada, então ela não precisaria ser adotada por nenhuma família, porque ela tem uma mãe, e a mãe dela, né, eventualmente sairia daquela condição ali de interna pra poder cuidar da filha. Só que a gente vai ver que isso vai causando um ressentimento muito grande na Norma Jean, porque desde criança tudo que ela sempre quis foi ser amada, sabe? Foi ter esse carinho, esse cuidado e esse amor de pessoas por ela, sabe? Então ela é muito carente com relação a isso. Sempre foi, até quando a mãe tava junto com ela, né? Ela sempre sentia falta, né, de carinho, de cuidado, de amor da própria mãe, que, né, a gente via que não acontecia da forma como seria o desejado, né? Só que em algum momento ela vai sim acabar sendo adotada por uma família já na adolescência. Ela tem mais ou menos uns 15 anos e ela já tá numa fase da vida em que ela tem atributos físicos que chamam muito atenção, né? Marilyn Monroe, a gente sabe que ficou conhecida ali no auge da sua carreira como um sex symbol. Só que até ela chegar nesse sex symbol, ela antes disso foi uma menina que tinha atributos físicos muito chamativos. E a mãe adotiva dela, com medo do que poderia acontecer com a Norma Jean por parte do seu próprio marido, ela acaba bolando ali o primeiro casamento da Norma Jean, que de fato aconteceu na vida real com nessa circunstância, né? Então ela se casou aos 16 anos, ainda muito jovem, pra evitar que ela voltasse pro orfanato, porque caso ela continuasse ali na casa, poderia acontecer algum tipo de abuso por parte do seu pai adotivo, e caso ela precisasse sair da casa dos pais adotivos, ela teria que voltar pro orfanato, e isso ela não queria. Então ela preferiu se casar mesmo, sempre querendo se casar por amor, né, aquela ideia de que ela queria realmente ter um casamento por amor e tudo mais, mas ela vê que ela não vai ter escapatória, né, então ela acaba se casando realmente, e o seu primeiro casamento é aos 16 anos, e a gente vai ver ali em algum ponto da história que o marido dela vai acabar se alistando pra fazer parte da marinha, eu acho, se eu me lembro bem. Enfim, durante a Segunda Guerra, a gente vê, né, a guerra surgindo, eclodindo, o auge da guerra, como isso impacta na vida da Norma Jean. E é quando o marido dela acaba viajando, né, ali embarcando pra Austrália em um navio, que ela vai passar a viver a vida sozinha, né? E é justamente no momento que ela tá trabalhando ali numa empresa de construção de aeronaves para a guerra, né? Ela trabalhava montando peças, era linha de produção mesmo. E em um belo dia, um fotógrafo vai nessa empresa para poder fotografar os trabalhadores, né, que estavam ali produzindo pra guerra. Quando ele vê a Norma Jean e vê que ela é uma pessoa que chama muita atenção, né? Ela é uma moça muito bonita e tudo mais. Então é a partir dessa foto que ele tira dela trabalhando que ela começa a ter alguns trabalhos, né, a surgir alguns trabalhos como modelo. E é um período bem obscuro da vida dela, assim, porque ao mesmo tempo que ela tá trabalhando e tá conseguindo um dinheiro pro seu próprio sustento, é meio que algo muito desvalorizado, sabe?
sabe? A gente vê muito claramente como que as jovens modelos e pessoas que gostariam de trabalhar, né, na indústria do entretenimento eram muito exploradas. E isso vai acontecer com a Norma Jean, primeiro na sua carreira de modelo e em seguida também na sua carreira de atriz. A gente acompanha um pouco, né, da trajetória dela, do início da sua trajetória na carreira como atriz, como que isso surge, né, na vida dela, e a gente vai vendo como que era realmente algo muito exploratório por parte das indústrias, né, da indústria como um todo, das mulheres da época. A Norma Jean não vai ser uma exceção, ela vai sofrer exploração, ela vai sofrer abusos, né, dentro da indústria do entretenimento. E ela começa fazendo filmes com papéis muito pequenos, sabe, muito simples, muito básicos. Ela ganhava super pouco, muito pouco, e muitas vezes ela tirava do seu próprio dinheiro pra poder fazer aquilo que ela precisava fazer pra poder trabalhar. Por exemplo, quando tem ali então o nascimento de Marilyn Monroe, que é, né, a estrela que vai surgir, vai nascer ali com outro nome que não Norma Jean, mas Marilyn Monroe, a gente vê claramente como que tudo isso foi muito imposto nela. Tipo, ela precisava descolorir o cabelo, então ela descolore o cabelo e o valor que foi, que custou, né, essa descoloração é descontado do valor que ela vai receber de cachê, entende? Então a gente vê muito dessa exploração da Norma Jean, ela acaba recebendo bem pouco pros papéis que ela faz. E é muito interessante também ver esse momento do surgimento da Marilyn Monroe, como ela não queria ser Marilyn Monroe, sabe? Ela não gostava do nome, ela queria manter algo dela, sabe? Algo que fosse da própria Norma Jean, mas a gente vê que isso não acontece, né? Ela tem os seus desejos deixados de lado. Os homens que estão ali por trás do estúdio é quem vão decidir por ela, tanto os diretores e tudo mais, quanto também o seu próprio agente. São as pessoas que vão decidir que ela vai se tornar Marilyn Monroe, e Marilyn Monroe é basicamente mais um papel que Norma Jean vai interpretar na sua vida. Então, em muitos momentos ali dentro da indústria do entretenimento, ela deixa de ser a Norma Jean pra ser a Marilyn Monroe, pra ser esse símbolo que a indústria tá querendo que ela seja, sabe? Estão querendo produzir em cima dela. Outra coisa que também é importante comentar é que a Norma Jean acabou perdendo, né, o seu casamento ali, o primeiro casamento dela, justamente porque ela entrou pra indústria do entretenimento. A família do marido achava que era uma vergonha, enfim, acabou se desfazendo desse casamento. E desde então, né, ela passou a buscar se aprimorar cada vez mais no seu trabalho. É muito interessante ver, inclusive, o quanto que ela se dedicava a, inclusive, repetir várias cenas até que ficasse perfeito, porque ela se dedicava muito, né? Ela achava que poderia ficar perfeita, ela poderia fazer melhor. Então ela tava sempre repetindo várias cenas, e isso inclusive deixava algumas pessoas que trabalhavam com ela meio, sabe, meio irritadas, assim. Principalmente os atores, né, que trabalhavam junto com ela, os próprios diretores que achavam que não tinha necessidade, mas ela tava lá insistindo, né, que poderia fazer melhor. E outra coisa também que é muito revoltante de ler nesse livro, né, perceber, é como eles queriam muito pintar ela como a loira burra, seja nos filmes ou seja nessa personagem da Marilyn Monroe, quando ela, né, Norma Jean, não era nada burra, sabe? Ela tinha muito interesse em poesia, ela herdou isso da mãe dela, né, esse interesse pelas artes, pelo cinema, pela poesia. A mãe dela escrevia muitos poemas e lia também poemas, incentivou a filha nesse aspecto. Então ela tinha muito interesse por poesia, ela estudava, ela lia muitos livros e, sabe, assim, autores realmente renomados. E quando ela mencionava esses autores e tal, os caras meio que olhavam pra ela e pensavam, ah, você acha que você sabe o que você tá falando, né? Os caras diminuíam e rebaixavam a Norma Jean em cada oportunidade que tinham, se não intelectualmente, fisicamente, enfim, né? A gente vê que ela era uma mulher realmente inteligente, ela tinha força de vontade, ela gostava de estudar, ela gostava de ler e tinha essa alma artística. Inclusive um momento aqui do livro mais pro final, né, desse primeiro volume, em que a gente vai ver ela participar de um dos filmes que vai realmente levar ela pro estrelato, assim, vai fazer com que ela fique realmente famosa, que é essa mudança, sabe, de personagem, como que ela entrava realmente no personagem e trazia muito das suas dores pessoais para as personagens que ela tava trazendo à vida, sabe? E é muito incrível ver isso. Eu simplesmente amei esse livro. Tem algumas partes que eu achei que foram um pouco mais lentas, sabe? Um pouco mais demoradas para poder passar, mas fora isso, gente, é uma leitura fascinante, de uma figura também muito fascinante, e que quando você lê e você conhece a vida dela, você percebe que é uma pessoa como você ou como eu, que tem seus sonhos, tem suas, sabe, suas aspirações, que quer ser validada, sabe? Quer ter o seu trabalho levado a sério, com dignidade, ao mesmo tempo que tá lidando ali com várias situações muito difíceis, né, ao longo da vida. Ah, e vale também comentar uma coisa muito interessante que eu percebi nesse livro, é que Norma Jean não conheceu seu pai. Ela sabe que o pai dela mora ali pela região de Hollywood, a mãe dela inclusive já chegou a mencionar que ele mora num dos casarões, então tudo levaria a crer
crer que ele era uma das pessoas que trabalhavam no estúdio que a mãe dela trabalhou, mas ela não sabe quem é, né? A mãe dela nunca contou de fato quem era o pai dela. E essa falta da figura paterna sempre impactou muito a vida da Norma Jean. Então ela sempre questionou, imaginou muito quem seria o pai dela. E é até curioso que quando ela começa, né, os seus relacionamentos, ela joga pra esses homens uma figura paterna, sabe? Então ela meio que espelha neles aquela figura paterna que ela não teve e que ela gostaria de ter. Portanto, agora, né, que ela tem uma figura masculina ali na vida dela, ela meio que espelha, sabe, as expectativas da figura paterna na figura do seu companheiro. Então a gente meio que vê isso em várias ocasiões, sabe? Essa ideia, essa alusão à figura paterna, ao cara que tá ali com ela no momento, né? Então é bem interessante também perceber isso, né? Acompanhar isso. E um detalhe que eu acho que é importante mencionar aqui, principalmente para as pessoas que têm preferência a livros que não têm cenas de sexo, esse livro vai ter, tá? Algumas cenas de sexo. E não só cenas... Assim, eu não acho que são cenas extremamente descritas, mas a gente tem sim essas cenas acontecendo. E não só de sexo, mas também algumas alusões a cenas de abuso, sabe? A autora não vai se estender muito em falar sobre aquilo que tá acontecendo, mas você capta a mensagem que ela tá passando, sabe? Então, se você não, né, é sensível a esse tema, saiba que você vai encontrar isso aqui. Assim como outros assuntos também, como dependência a drogas, né? Tipo, a remédios, assim, a gente vê muito disso na infância da Norma Jean, principalmente. E é isso, gente. Amei o primeiro volume. Agora eu vou aqui na estante pegar o volume 2, que eu deixei aqui, não tirei. E agora vamos começar o volume 2 de Blonde, que eu acho que agora vai ser o momento que vai acontecer mais coisas na vida da fama, sabe? Na questão da fama mesmo vai vir aqui. Porque no final desse primeiro livro a gente tem o grande estrelato dela, né? Pro filme que levou ela pra fama ali em Hollywood, né? Pra grande boom da Marilyn Monroe. E aqui eu acho que a gente vai ter agora os próximos filmes e as consequências, né, dessa vida em Hollywood. Então é isso, vou concluir essa leitura, vou começar e concluir, no caso, essa leitura, e comento com vocês o que foi que eu achei. E eu estou muito empolgada, e eu tô muito também empolgada pra saber como que isso vai ser transmitido pro filme. Ai, gente, tô com muita expectativa pra esse filme. Não me decepcione, Netflix! E aí, gente, tá frio, tá chovendo, tô aqui calçando meu tênis, pois irei conhecer uma padaria nova que abriu aqui na cidade. E vou aproveitar pra levar meus livros junto comigo, ler um pouquinho, sabe, tomando um café. Ai, confesso que estou com preguiça de sair de casa, porque está chuvoso lá fora, mas... vamos nessa. Ai, gente, trouxe vocês aqui pro meu quarto agora, porque tá rolando uma barulheira no meu vizinho do outro lado, então eu tentei gravar lá pela sala, mas não deu, tava muito barulho. Eu devo estar com a voz super estranha, eu tô bem resfriada, de nariz entupido, sabe? Então acho que a minha voz vai estar muito estranha. Eu já tava meio ficando assim com a garganta estranha no sábado. E daí sábado a gente foi pra um evento que era um chá de... tipo um chá bar de um casal de amigos nossos. E a gente ficou à noite, né, também do lado de fora, assim, no lugar aberto e tudo mais. Então a gente deve ter pegado sereno, né, o que foi me piorando com o tempo. E ontem eu fui na padaria, né, padaria nova aqui da cidade, e eu não cheguei a tomar chuva, sabe? Não tava chovendo e eu tava de guarda-chuva, mas eu não cheguei a tomar chuva. Mas, né, eu saí na friagem e tudo mais, então eu não sei se isso também aí ajudou, mas eu tô... bem resfriada, então se a minha voz estiver estranha, gente, foi mal. Desculpem, mas
Essa é a vida real da pessoa que pega um resfriado no meio do vlog. Gente, terminei o livro ontem, terminei o volume 2 ontem, bem a tempo de assistir ao filme que saiu hoje. Eu ainda não assisti, eu vou preparar uma pipoquinha e vou sentar bem tranquilinha pra poder assistir esse filme e também comentar com vocês, né, sobre a experiência do filme. Antes de eu começar a falar com vocês sobre esse segundo livro, eu queria compartilhar com vocês, assim, é uma tendência minha. É tipo um costume que eu tenho, sabe? É de querer conhecer a trajetória de vida de pessoas grandiosas, sabe? Pessoas que tiveram deixaram a sua marca no mundo de alguma forma. Geralmente são pessoas famosas, né? Tipo, dentro da ciência temos alguns cientistas, temos também ali alguns artistas, enfim, né? Globando aí todas as esferas, eu tenho muita curiosidade em conhecer, né, essas figuras. Inclusive assisti já documentário da Marie Curie, que fala sobre a vida dela, tem na Netflix, inclusive. Já assisti o Bohemian Rhapsody, que fala sobre a vida do Freddie Mercury. Também assisti o The Rocketman, que fala sobre o John Lennon. E agora, com a vida da Marilyn Monroe, eu vou assistir ao filme, né, depois de ter conseguido ler os 2 livros a tempo. Fiquei muito feliz com isso. Mas enfim, gente, tudo isso pra poder compartilhar com vocês essa minha tendência aí de querer conhecer a origem das pessoas que deixaram suas marcas, né, no mundo de uma forma muito grandiosa, como essas que eu mencionei. E eu acho que por isso também eu quis tanto ler esses livros, sabe? Conhecer a história da Marilyn de verdade e assistir esse filme. Foi um livro bem mais pesado do que o primeiro, tá? Essa parte da vida da Norma, ou Marilyn, né? A parte em que a Marilyn tá famosa. É a parte que eu senti que foi mais pesada, né, da história toda. Eu achei esse segundo livro, né, mais pesado por alguns motivos. Aqui a gente já tem a Marilyn famosa, ela tá fazendo vários filmes, né, ela tá sendo cotada pra fazer vários papéis ali e tudo mais, mas a gente acompanha, já no final do livro anterior, né, o surgimento da Marilyn, que é essa personagem que Hollywood tá criando com a Norma Jean interpretando, sabe? É como se a Norma Jean estivesse dando vida a um alter ego dela, que seria essa pessoa que Hollywood quer que Marilyn seja. Então, Hollywood frequentemente vai usar papéis e situações também da vida da Norma Jean pra poder fazer com que a Marilyn seja vista como a loira burra, a mulher fácil, né, a puta, enfim, ela é em muitos momentos vista dessa forma entre as pessoas, e isso é muito difícil, muito doloroso também de perceber, porque a gente percebe que em vários momentos ali ao longo da trajetória da Norma Jean, inclusive aqui nesse segundo livro, né, a gente vai vendo uma dualidade entre quem ela realmente é e quem as pessoas querem que ela seja. O que a indústria quer que ela seja, sabe? Essa imagem vendável, essa imagem que tá sendo vendida pras pessoas na época. E isso não só nos filmes, tá? Isso também nos tapetes vermelhos, nas premieres, nas visitas que a Marilyn fez, né, a diferentes países. Isso foi ali, com o passar do tempo, mexendo muito com a cabeça da Norma Jean, no sentido de que ela, muitas vezes, ficava nessa dualidade de quem eu sou, porque em algum momento tratam ela de uma forma muito ruim, porque acham que ela é a pessoa que a Marilyn Monroe é, só que na verdade ela não é essa pessoa. E ela sofre muito com isso também. Por exemplo, eu comentei com vocês que a Norma Jean sempre gostou de estudar, né? Ela sempre leu muito, ela sempre teve interesse em saber das coisas, sabe, em conhecer literatura, conhecer arte. Ela tentou aprender piano em algum momento da sua vida e tudo mais. Então, tipo, ela é uma mulher com os seus gostos, o seu valor. Mas toda vez que esse valor é visto pelas pessoas, né, que não enxergam ela como Norma Jean, mas como Marilyn, eles simplesmente humilham ela de uma forma muito difícil, sabe? Do tipo assim, o que você pensa que você tá falando, sabe? Você não sabe de nada, o que você tá falando? Inclusive, no livro tem alguns momentos em que ela vai citar alguns autores russos, né, que ela leu, por exemplo. E daí a pessoa vai ficar olhando pra cara dela, tipo assim, ah, tá, como se você tivesse capacidade mental de ler um russo, sabe? Porque ela sempre foi vendida como a loira burra, né? Então ela tinha que estar sempre com o cabelo platinado, pintando o tempo inteiro. Não só o cabelo, mas, enfim, né? Pelos do corpo todo. E, né, aquela figura da pin-up, o lábio sempre muito pintado. Então, basicamente, o que eles queriam fazer era vender a imagem da Norma Jean como Marilyn Monroe, como se fosse um pedaço de carne mesmo, né? Tipo assim, é aquela mulher que fica vestindo roupas muito justas, né? Que os figurinistas escolhiam pra ela essas roupas muito justas, muito apertadas, que
mostravam muito do seu decote, e com isso, né, com a criação dessa imagem da Marilyn, as próprias pessoas de Hollywood, né, do entorno dela, enxergavam nela uma pessoa que não é digna de respeito, sabe? Tipo, ela não merece ser respeitada, porque aquela imagem que escolheram pra ela é uma imagem que a maioria das pessoas repugna, mas ao mesmo tempo é uma imagem que a maioria das pessoas compra, sabe? Então tem essa ambiguidade, e tudo isso nas custas dessa mulher que sofre muito ao longo da sua vida, né? Sempre buscando, é claro, ali ser uma artista, ela tem seus sonhos, o seu maior sonho é ser mãe, e a gente acompanha aqui, inclusive, né, ao longo da leitura desse segundo volume, outros relacionamentos amorosos que ela vai ter ao longo da história, inclusive com o filho do Charles Chaplin, que é o Cass Chaplin, e a autora também vai trazer aqui os maridos dela, né, que ela não vai dar nome. Então tem o ex-atleta, que eu acho que é assim que ela chama, o ex-atleta, que é o John DiMaggio, que é aquele ex-jogador de beisebol super famoso com quem a Marilyn foi casada, e também tem o dramaturgo, que é realmente um dramaturgo com quem ela também foi casada, é muito famoso, inclusive, né, eu esqueci o nome dele agora, eu vou deixar aqui na tela, mas ela foi casada com ele também. E esse foi o casamento, eu diria, menos complicado da Marilyn, sabe? Eu acho que os outros foram mais difíceis e esse foi o menos complicado, mas ainda assim, tinha muita coisa acontecendo, sabe? No entorno naquela época. Nesse momento aqui da fama, né, em que Marilyn Monroe está super famosa, a Norma Jean já tá vivendo muito à base de drogas, né? Remédios. Ela toma remédio pra se acalmar, remédio pra dormir quando ela tá ansiosa, ela tem um trabalho pra fazer, ela não consegue, sabe, descansar. Então ela muitas vezes mistura, sabe, alguns remédios pra dormir, outro pra desestressar, e daí a gente vai vendo que com o passar dos anos, né, essa vida de muita ansiedade e em alguns momentos até mesmo muito deprimente, vai fazendo com que ela vai se tornando muito dependente de remédio, né, de medicações, e isso vai causando também um impacto muito negativo na vida dela, o que influencia também nas suas gestações. Mas uma coisa muito curiosa que a autora traz pro livro, que eu não tenho certeza se aconteceu na vida real, né, é com relação às cólicas menstruais muito fortes que a Marilyn sofria, os sangramentos também muito intensos. Conforme eu fui lendo o livro, eu fui pensando que ela talvez sofresse de uma endometriose, mesmo porque ela tinha muita dificuldade de manter gestações, e acho que tudo isso, né, somado ali com esses remédios que ela tomava e esse estilo de vida muito estressante, fez com que ela perdesse, né, bebês, enfim. Esse segundo volume foi um livro que me deixou muito revoltada em muitos momentos, sabe, conforme eu fui entendendo o que a indústria estava transformando, sabe, no que a indústria estava transformando essa mulher, que toda a sua vida, né, sofreu muito por ser carente. Ela foi carente de amor, né, dos pais, não conheceu o pai a vida inteira, sempre teve um sonho muito grande de realmente conhecer o seu pai, tanto que, né, eu comentei antes, ela projetou em várias ocasiões nos seus relacionamentos amorosos, né, nos homens com quem ela se relacionava, ela projetava muito essa idealização do pai, né, então ela chamava esses homens de papai, inclusive. E paralelamente a isso, ver tudo que a indústria, né, de Hollywood causou na vida dela, e mais pro final do livro aqui a gente tem também o presidente, né, que na época rolavam todos uns boatos, acho que nada foi exatamente comprovado, né, confirmado de que Marilyn Monroe realmente teve um caso com o presidente. Eu acho que não teve nada comprovado, posso estar falando besteira, mas se eu não tô enganada era só um rumor que existia na época. O rumor ficou ainda mais intenso depois que teve a cena do Parabéns pra Você, né, em que ela canta Parabéns pra Você pro presidente, num vestido todo bonitão e meio também sensual, né, que ela tá ali. Mas enfim, aqui no livro, o momento em que ela conhece o presidente e o breve relacionamento que ela tem com esse cara é repugnante, assim, é uma coisa que, sabe, terrível, terrível. Mas enfim, tudo isso que eu tô falando, gente, é com base na ficção que a Joyce Carol Oates escreveu, e sim, com base em muita coisa real da vida da Marilyn. Eu não cheguei a ler nenhuma biografia dela ainda, eu tô morrendo de vontade depois de ter lido esses livros, mas eu não saí de perto do Google em vários momentos ao longo dessa leitura. Eu tava com o meu celular do lado, eu parava às vezes pra poder pesquisar, inclusive foi um dos motivos que me fez demorar um pouco mais até pra ler esses livros, porque eu ia lendo, eu ia parando e fazia pesquisas, sabe, eu via fotos, eu confirmava alguns fatos, e muita coisa do que acontece aqui, né, nesse romance, realmente aconteceu na vida da Marilyn, sabe, muita coisa aqui é verídica. Mas existem os detalhes, né, as lacunas que a Joyce Carol Oates preenche ali, né, com a sua ficção. Então ela inventa algumas coisas pra fechar as pontas, inclusive, da vida da Marilyn, até mesmo o final da vida dela, né, em que a gente sabe que, assim, a morte dela foi uma coisa muito, não sei, tem alguns mistérios, né, por trás da morte dela. Outra coisa também muito importante de comentar aqui é que a autora vai trazer, sim, um pouco do pano de fundo histórico, né, de toda a vida da Marilyn Monroe, o que estava acontecendo no mundo na época, Segunda Guerra, fim da Segunda Guerra, Guerra Fria, a Marilyn indo visitar a Coreia, né, os soldados americanos que estavam na Coreia. Eu fui, inclusive, procurando foto de tudo isso, porque tá tudo, gente, tem foto de tudo isso, né, todas essas visitas que ela fez, a ida dela ao Japão com seu marido ex-atleta, e como foi realmente um
um fuzuê, porque era Marilyn Monroe ali, os japoneses apaixonados por ela, e o marido dela, inclusive, com um pouco de ciúme, porque o pessoal tava ali, não por ele, né, o ex-atleta, mas pela Marilyn, sabe? Então tinha muito uma dor de cotovelo envolvendo esse cara. Tem também o momento em que a Rainha Elizabeth vai ter a honra de conhecer Marilyn Monroe, sabe? Tem as fotos disso também, vou tentar deixar aqui pra vocês verem. Então, assim, foi um livro que eu fui lendo, gente, com o Google do lado, entendeu? Porque conforme acontecia alguma coisa, eu pesquisava, eu encontrava fotos. Então, tem muitos relatos, inclusive, de várias coisas que aconteceram na vida da Marilyn, né, aí pela internet, porque realmente é uma figura icônica, né, do último século e que tá eternizada pra sempre, né, do nosso imaginário. E eu fiquei morrendo de vontade de assistir aos filmes dela. E não sei nem se é fácil de assistir, eu acho que não, né, deve ser meio difícil de conseguir, mas tenho vontade de assistir. Mas eu amei conhecer a história da Norma Jean, a história da Marilyn, dessas duas mulheres, né, icônicas, uma que deu vida à outra, e eu não vejo a hora de assistir ao filme. Eu vou agora me preparar pra poder ir lá pra sala, vou fazer uma pipoca e vou sentar pra assistir esse filme que... Ai, gente, Ana de Armas, eu amo Ana de Armas e eu espero que ela receba todo o reconhecimento por esse papel grandioso que ela tá fazendo. E é isso, eu vou lá assistir e daí a gente comenta depois sobre o filme, mas consegui ler a tempo. O filme tem 2 horas e 47. Meu Deus. Classificação 18 anos, hein? 18 anos. Gente, acabei de acabar o filme. Literalmente, tá aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês a tela. Na última cena. Literalmente eu acabei de acabar. Então vamos lá conversar sobre esse filme que eu não amei. Assim... Como uma pessoa que leu os livros, eu não amei. Mas, vamos começar falando de Ana de Armas, que tá, assim, impecável. Absolutamente maravilhosa, merece um Oscar pela atuação dela. De Marilyn Monroe, perfeita, maravilhosa, impecável, esplendorosa, maravilhosa. Bom, vou começar falando do que me agradou, além da Ana de Armas, é claro. Eu acho que o figurino tá muito bonito. Eu acho que a trilha sonora também tá bem emocionante, sabe? Pegando os momentos certos das cenas. Tem uma mistura entre o cinema dos anos 50, sabe? Do preto e branco, das fontes da época, da forma como as câmeras funcionavam, né? Tipo, toda a maneira de se filmar os filmes naquela época, eu gosto disso. Eu acho bem legal trazer isso pro filme, como foi trazido. E durante todo o filme vai tendo toda uma brincadeira entre cena preta e branca, cena colorida, sabe? Eu acho que dá meio que pra entender que as cenas preta e branca são as cenas mais da vida da Norma Jean, enquanto as coloridas tá mais na vida da Marilyn, mas às vezes isso também é meio trocado. Enfim, é uma impressão que eu tive, não, eu posso estar viajando. E lembrando que todos os comentários aqui é de uma pessoa leiga, tá? De cinema, eu não sou nenhuma crítica, então eu tô falando aqui mais a minha impressão mesmo do filme. Agora, falando sobre o que eu não gostei do filme em si, eu acho que foi a escolha do roteiro. Porque muita coisa do que tá no filme é muito condizente com os livros, sabe? É muito parecido, é muito fiel. Só que eu sinto que eles suprimiram o primeiro livro inteiro e focaram mais no segundo livro, que é a história de Marilyn Monroe mesmo, sabe? Quando ela já tá no auge, assim. A gente tem no começo do filme, então, as cenas da infância dela, um pouco sobre, né, a infância problemática, conturbada, com a mãe, né, que tem problema mental e que vai ser internada, e até o ponto em que a Norma Jean, aos 8 anos, vai ser levada pro orfanato. Só que todo esse período do orfanato, que é um período muito importante porque a gente acompanha, assim, o amadurecimento dela, sabe, enquanto pessoa, a formação dela enquanto pessoa, que é quando ela vai mostrar, né, o seu apreço pela religião, que ela se volta pra religião, né, enquanto tá ali no orfanato. O fato de ela ter sido adotada, de ela ter sido forçada a se casar aos 16 anos e toda, sabe, todo esse início da carreira da Marilyn, sabe, sobre ela ter começado a vida ali como modelo antes de ser uma atriz de fato, né, como que ela chegou a se tornar Marilyn, sabe, eu sinto que todo esse processo de construção da Marilyn Monroe não está presente no filme. Eu acho que isso é muito importante pra história, pra entender todos os dramas que a Norma Jean passa depois que ela dá à luz a Marilyn Monroe. Então eu senti muita falta disso, eu acho que foi uma falta tremenda, tremenda isso não tá no filme, porque é muito importante pra gente entender todas as
sabe, as tribulações que ela vai passar na vida adulta enquanto a Norma Jean e enquanto Marilyn Monroe, sabe? Por se tornar Marilyn Monroe. Agora, a parte dos relacionamentos dela é muito fiel, né, ao que é retratado no livro. Algumas coisas acontecem meio do nada e terminam sem explicação no filme, o que eu achei que, né, deveria ter uma explicação um pouco melhor. O filme, ele não mostra o início da dependência química da Norma Jean, né, lá no começo da carreira dela, quando ela sofria de muita ansiedade, tinha dificuldade pra dormir e ofereciam pra ela remédio, né, pra ela se acalmar e tudo mais. E o início, né, dessa dependência que ela teve a vida toda em medicamentos não aparece, não fica claro no filme. Eu senti muita falta disso também, porque parece que é uma coisa que surge do nada quando é inserido na história, sabe? E vai ser inserido só num momento muito tardio da história, um momento em que a vida da Marilyn e da Norma, né, enfim, ele tá muito crítica, tudo ao redor dela tá muito crítico depois de tudo que acontece, né, ali na vida dela, de todas as perdas que ela sofre e também de toda essa busca que ela passa a vida inteira, né, de descobrir quem é o pai dela. Tem toda uma questão ali envolvendo, né, na história, umas cartas que o pai dela supostamente escrevia pra ela, né, ao longo da sua carreira, falando que em algum momento ele iria se apresentar pessoalmente e tudo mais, e no final das contas ela descobre de onde vinham essas cartas e isso é um choque muito grande pra ela. Nossa, gente, escureceu horrores aqui, vai chover bastante, mas enfim. Toda essa descoberta, né, da Norma Jean acontece no livro e acontece também no filme e é meio que uma gota d'água pra ela emocionalmente depois de tudo que ela passou. Mas eu sinto que no livro é muito mais construído como um crescendo, sabe? Uma coisa que vai levando a outra. E no filme me parece que não foi tão gradual assim, embora a gente veja, assim, né, essa crescente, sabe? Só que não é uma crescente tão bem elaborada. Ela aparece meio que do nada. Eu acho que ele tem cenas de nudez demais até, que não precisa. Ele é um filme pra maiores de 18 anos, né? Então ele vai ter nudez, ele vai ter violência, ele vai ter cenas de sexo. Então, assim, é um filme realmente pra pessoas maiores de 18 anos. Mas eu sinto que pesou um pouco na mão ali, né, na nudez. Eu acho que tem cenas que nem teria por que ter uma nudez e tem, tá ali, né, explícito. Mas cenas muito pesadas também de violência, violência física, violência sexual. Então, assim, é pra quem realmente tá, né, com estômago pra ver essas cenas. Só que, assim, não é nada muito escancarado, sabe? Mas a cena, ela é pesada, as cenas são mais pesadas. Mas como eu li os livros, eu fico pensando, putz, poderia ter muito mais coisa nesse filme de 2h30, entende? Quando eu vi ali, ó, 2h40 de filme, eu pensei, cara, vão trazer tudo bem, né, bem detalhado e tal. Não foi o caso, senti falta de muita coisa. Só saiba que você não vai estar conhecendo algumas coisas que acontecem na vida dela, tá? Não só do romance, mas na vida real, tá? O primeiro casamento que ela teve, o crescimento dela no orfanato, a avó dela, que foi quem criou ela até os 8 anos, nem aparece no filme. Então tem várias coisas que, né, aconteceram na vida real da Marilyn e da Norma Jean, né, no caso, e que o filme não foi tão feliz assim em retratar, tá? Ana de Armas, impecável, merece um Oscar essa mulher. Bom, então é isso, gente, essas são as minhas considerações sobre o filme, agora que eu, né, terminei de assistir. Espero que você tenha gostado de acompanhar esse vlog, que deve ter ficado gigantesco, falando sobre o livro, né, os livros e o filme de Blonde. Comenta aqui embaixo se você quer assistir, se você quer ler. Lembra vocês que tem um cupom de desconto disponível pra vocês até o dia 15 de outubro, o link vai estar aqui na descrição, também o cupom vai estar aqui na descrição pra você comprar tanto o e-book quanto o livro físico, beleza? Tá aqui embaixo tudo na descrição. Agora eu te convido a compartilhar aqui comigo se você ficou interessado em ler ou em assistir, né, a adaptação, ou se você já leu, se você já assistiu, o que foi que você achou. Comenta aqui embaixo, tenta deixar um aviso de spoiler, se você for soltar spoiler, tá? Antes de comentar aqui embaixo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Um beijo grande e até o próximo vídeo.